Olha, você vai ver aí imagens da CPMI que está apurando, né, aquele movimento do dia 8 de janeiro, os atos golpistas que aconteceram em Brasília. Aí você vê no Mauro Cid, ele que era ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro na oportunidade e está agora sob aí os depoimentos, prestando, né, depoimentos, esclarecimentos à CPMI do dia 8 de janeiro. Mauro Cid, inclusive, afirmou que vai usar direito de permanecer em silêncio durante o seu depoimento. Vamos ver. A ordem foi parcialmente concedida pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. Sávia, está aí a fala, né, do Mauro Cid. Movimenta Brasília, evidentemente, a CPMI, e talvez esse seja a presença das mais aguardadas durante todas as investigações, né? Joelson, a gente até esperava uma semana mais morna aqui em Brasília depois da aprovação da reforma tributária, mas não. Hoje esse depoimento é do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal, quarto depoimento que ele presta à Polícia Federal. Haviam duas dúvidas, né? Primeiro, se Mauro Cid iria falar, responder aos senadores e deputados. Aí a gente viu, ele decidiu ficar em silêncio, mas as perguntas estão sendo muito duras, de fato, e quando os depoentes eles optam por ficar em silêncio, aí é que os deputados e senadores realmente aumentam e elevam a temperatura e o tom. Então, realmente, as perguntas são bem esclarecedoras. Agora, a gente acompanhou também ele de farda, né? De farda, de tenente-coronel. O Exército, inclusive, divulgou uma nota dizendo que, como ele está respondendo às ações de quando ele estava ali representando o Exército como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Exército o liberou para ir fardado. Então também tinha essa dúvida e ele foi fardado para esse depoimento que continua acontecendo. Acaba que, Livaldo, o uso da farda, né, leva também a instituição, né, para cima pro local de oitiva. Né? Ali não estava o Mauro Cid, ali estava o tenente-coronel, a patente dele não é essa? Tenente-coronel Mauro Cid, tenente-coronel do Exército. A farda do Exército, então, está ali exposta no meio de uma situação em que uma comissão parlamentar de inquéritos importante lá no Congresso Nacional avalia exatamente as causas, os motivos e para responsabilizar os culpados pela organização dos atos terroristas do 8 de janeiro. Vamos trazer também, Sávia, agora, uma situação que envolve o ministro Wellington Dias e o Ministério do Desenvolvimento Social. Na semana passada, muito se falou sobre a possibilidade de que o Ministério estivesse à disposição para a aproximação política do governo Lula com partidos aliados, partidos do Centrão. E nesse processo se falou um pouco a respeito do desempenho do programa Bolsa Família e do Ministério. Só que os dados que você traz para nós mostram uma situação de fortalecimento do ministro piauiense Wellington Dias a partir justamente da boa avaliação feita do programa Bolsa Família. Na semana passada, a gente já tinha exibido aqui as imagens de Wellington Dias recebendo, numa reunião, a primeira-dama Janja, ou seja, num cenário de apoio vindo do Palácio do Planalto. Está aí a imagem da primeira-dama ao lado do ministro Wellington Dias. E agora, os números dessa pesquisa que foi feita junto à população, Sávia, parece que vão dando aí cada vez mais reforço, né, ao nome de Wellington Dias. Joelson, essa pesquisa ela foi encomendada pelo próprio Palácio do Planalto, avalia todos os programas do governo federal, como é que a população enxerga esses programas. Essas pesquisas são importantes justamente para o governo balizar aquilo que está dando certo, que não dá, que a população está compreendendo de mensagem que está sendo passada pelo governo ou não, e disparado em todos os questionamentos, o Bolsa Família, ou seja, esse programa que está dentro do MDS, Ministério
capitaneado, comandado pelo senador Wellington Dias, e saiu como o melhor programa avaliado pela população brasileira. Isso reforça o Wellington Dias no Ministério? Reforça. O Centrão continua querendo esse ministério tão importante? Continua. Agora, hoje, o presidente Lula, naquela live que ele faz semanal, ele falou, olha, a gente tem que conversar até com quem a gente não gosta, senão não tem governabilidade. Então, a gente tem que conversar com os partidos que fazem parte do Centrão. Esse diálogo vai acontecer. Agora, que há uma reação forte do Partido dos Trabalhadores para a manutenção desse ministério tão importante, agora com esses dados, de fato, a gente comprova que há. Aí, nós temos, inclusive, aqui as informações na tela a respeito da ideia, né, dessa área de atuação do governo federal, onde você tem aí um desenho do que seria as instituições, os programas sociais, né, que foram avaliados em ótimo bom, por 39% dos pesquisados, 33% considerando regular e somente 22% considerando ruim ou péssimo, o que dá uma ideia de como esse projeto, né, do Bolsa Família, do programa social, está bem avaliado dentro do governo Lula. Temos aí outra imagem de cartela, só para a gente ilustrar, comparação do Bolsa Família com o antigo Auxílio Brasil, muito melhor do que no ano passado, é a avaliação que foi feita nesses estados que aparecem em azul, portanto, somente Santa Catarina, Goiás e Roraima fazendo avaliação diferente, um pouco melhor do que no ano passado, e melhor do que no ano passado, somando aí 58%, igual ao ano passado em 27%, Goiás ali, Santa Catarina, e 11% pior do que no ano passado. Portanto, tem uma avaliação positiva também nesse levantamento do Bolsa Família. E na última informação aí na tela, o programa Bolsa Família aparece, de fato, aí como entre as ações mais realizadas pelo governo, as ações com 96% de aprovação. Livaldo Barbosa foi o espinafre, né, de Wellington Dias, sem dúvida nenhuma, esses números. Você sabe, Joelson, que não existe, né, Paula, estabilidade em cargo de confiança, sobretudo quando ele é de primeiro escalão. A política, a conjuntura, enfim, são muito determinantes para essa situação. Agora, sem dúvida nenhuma, que isso mostra que o ministro Wellington Dias está muito bem avaliado. E isso, por si só, já deixa o ministro, se não numa situação de pleno conforto, porque nenhum tem Haddad, ninguém tem esse pleno conforto, mas pelo menos numa situação de relativa tranquilidade em relação aos assédios que estão sendo comentados, sobretudo aí em Brasília, né, Sávia, acerca do Centrão de olho do Ministério do Desenvolvimento Social. Paulo. Certamente, Joelson. E o Bolsa Família e os programas sociais, eles são o coração, a grande bandeira elencada pelo presidente Lula. E embora haja todo esse assédio dos partidos do centro, acredito que, para mim, a perspectiva é que ela fique com o ministro Wellington Dias e também com o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula. Lembrar também que o Wellington assumiu esse ministério, acredito que com uma das maiores missões dentre todos os ministros, que foi reestruturar o Bolsa Família, que antes era o Auxílio Brasil, que não é só esse benefício, o valor que as famílias recebem, mas também o acesso dessas famílias à cidadania, à vacinação e à escola, e pelos resultados mostrados aqui, né, tem sido bem avaliado.